Racismo silencioso, humilhação disfarçada. Um restaurante de elite revela sua verdadeira face. Uma mulher se levanta contra a discriminação que tenta apagar sua voz, provando que o silêncio também é uma forma de opressão. Uma história de coragem e resistência que não pode ser ignorada. Se você também é contra o racismo, deixe aqui nos comentários a palavra racismo. A confirmação em negrito preto é a prova digital de que a mesa 7 foi reservada sob o nome de Clara Delgado. Confirmado pelo carimbo de horário do sistema, verificado. Você não deve apenas uma desculpa a ela, você deve uma prestação de contas. A declaração não precisou de amplificação. Ela pulsava através do piso de mármore, reverberava nos copos de vinho e refletia nos vidros polidos, reboava no teto. As pessoas não sabiam se deviam desviar o olhar ou se deveriam se inclinar. Sofia ficou sem dizer uma palavra e saiu de sua mesa, tentando segurar Mariana enquanto fazia isso. Mas todos viram o tremor em suas mãos. Lucas recuou lentamente, assentindo como se tivesse acabado de se lembrar de algo. "Vamos consertar isso, claro", murmurou. "Não, Lucas", disse Rafael aproximando-se. "Eu vou resolver isso. Você, porém, deve se preparar para explicar à diretoria por que este restaurante pode não ter um futuro sob sua gestão." E com isso, ele virou-se, assumiu seu lugar ao lado de Clara e finalmente respirou fundo. A Tesla poderia ter chegado sem um rugido, mas seu dono deixou um cratère na sala. Uma cratera onde o silêncio já foi confundido com fraqueza. A tensão dentro do La Vie en Rose não se dissipou após Rafael se sentar. Ela se espezinhou como uma tempestade que se recusa a romper. Ela se grudou às paredes, infiltrou-se nas conversas e sombreou cada garfo de prata levantado para lábios trêmulos. Os convidados tentaram retomar o ritmo de luxo, pediram segundas taças de vinho, murmuraram sobre negócios e arrecadações de caridade, mas nada disso ressoou com convicção. Estavam na presença de algo que raramente testemunhavam: poder. Desmantelando cortesia, um sistema rachando na costura, Bruno Costa, o gerente que uma vez comandou o salão com olhares suaves e charme curado, agora parecia um homem andando sobre vidro descalço. Ele permaneceu na borda da sala de jantar, fingindo atender chamadas no fone, olhos movendo-se para o canto onde Rafael e Clara agora estavam. A mesa 7 foi reelaborada, redefinida e irradiava uma dignidade que nenhum lustre poderia replicar. Rafael não falou por vários minutos. Simplesmente bebeu a água parada à sua frente, sua mão descansando frouxamente sobre a mesa, enquanto Clara permanecia composta ao seu lado, postura firme, olhos calmos, mas ardendo com algo mais profundo. Não raiva, não. Algo mais cirúrgico, precisão, memória. Uma fúria silenciosa que lembrava cada suspiro que Bruno roubara de sua dignidade. Rafael colocou seu copo na mesa. "Precisamos do log de reservas", ele disse sem virar a cabeça. Clara olhou para cima. "Você sabe que vão dizer que foi excluído ou sobrescrito." Ele assentiu. "Por isso, garanti que o departamento de TI me enviasse todas as sincronizações na nuvem e edições internas de hoje de manhã. O sistema arquiva automaticamente a cada 30 minutos. Sua voz não aumentou, mas suas palavras cortaram a tensão como uma corda de violino. Quero ver exatamente qual nome foi substituído e quando." Bruno se aproximou então hesitante e pálido. O sorriso desapareceu, substituído pelo tremor de um homem que, de repente, percebeu que sua posição não foi conquistada. Foi herdada, por proximidade e arrogância. "Senhor Almeida, tenho certeza de que podemos resolver isso sem escalada", disse. "Como mencionei anteriormente, foi uma omissão lamentável, não um reflexo de nossos valores." Rafael se virou lentamente. "Quais são seus valores, Bruno?" O gerente piscou. "Senhor, seus valores", Rafael repetiu. "Estão listados em algum lugar no manual de contratação ou são apenas uma prática de hospitalidade seletiva?" A boca de Bruno abriu e fechou, como uma dobradiça defeituosa. "Não é assim que normalmente operamos, mas é assim que vocês operam de forma consistente", cortou Clara com tom cortante. "Não é a primeira vez que ouço reclamações sobre La Vie en Rose."
Eu simplesmente nunca pensei que me tornaria uma delas. Antes que Bruno pudesse protestar, Rafael colocou a mão no bolso interno do casaco e puxou um pedaço de papel dobrado. Ele o abriu lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Isso, disse alisando-o na mesa, é o log de edição gerado automaticamente das reservas de hoje. O arquivo original tinha a mesa 7, mais Clara 19 horas. Essa entrada foi editada às 18h48 e substituída por Lucas Mendes. Rafael olhou para cima. Então me diga, Bruno, como isso aconteceu? Bruno ficou olhando para o papel, como se estivesse escrito em uma língua que não falava. Eu não me lembro de fazer essa troca. Claro que não, disse Clara com os olhos fixos nele, porque lembrar significaria assumir responsabilidade. Bruno engoliu em seco. É possível que a hostess Júlia não tenha acesso administrativo, interrompeu Rafael. Somente a gestão pode substituir reservas VIP. As implicações se estabeleceram como cinza nos botões de Bruno. O homem estava desmanchando, fio por fio, sua postura encolhendo sob o peso de consequências que nunca imaginou que viriam até ele. Talvez eu tenha interpretado mal a instrução, disse Bruno fraco, ou achei que a reserva era provisória. Existe um número de confirmação? Respondeu Rafael tocando o papel, marcado pelo carimbo de horário, enviado diretamente ao seu assistente e encaminhado para Clara. Clara se inclinou ligeiramente, sua voz caindo para algo suave, mas letal. Você tem ideia de como é exaustivo lutar por um espaço que já conquistou, entrar em salas que ajudou a construir, apenas para ser informado de que não pertence a elas? Bruno não respondeu. Não pôde. Seu silêncio era uma confissão em si. Do outro lado da sala, o efeito dominó do confronto havia ganhado força. Os convidados tiravam fotos, fingindo percorrer e-mails, enquanto cochilavam fotos. Uma mulher cochichou no ouvido do marido, e ele assentiu com expressão séria. Não era mais uma humilhação privada, era um acerto de contas público. Raiola Vian Rose, com toda a sua curadoria de excelência, começava a parecer um espelho rachado, refino por baixo, fragmentado por dentro. Rafael dobrou o log de reservas e o guardou na jaqueta. Em seguida, com calma calculada, pegou seu telefone novamente e pressionou um botão. Um momento depois, a gerente geral assistente do restaurante, uma mulher nervosa chamada Tatiana, de óculos escuros, apareceu ao lado da mesa. Tatiana, disse Rafael com desenvoltura, por favor, informe à diretoria que estou convocando uma sessão de emergência às 19h30. Todo funcionário sênior é obrigado a comparecer, incluindo o Sr. Costa. Os olhos de Tatiana arregalaram entre Rafael e Bruno. Sim, senhor. E enquanto isso, acrescentou, quero o log completo das reservas da semana para a auditoria. Quaisquer edições, exclusões, nomes que apareçam mais de uma vez ou que tenham sido misteriosamente deslocados. Bruno abriu a boca novamente, mas Rafael levantou um dedo. Não fale, apenas prepare-se. Bruno recuou como se estivesse andando para trás de um precipício. A saída dele foi silenciosa, mas tão dramática quanto uma cena de um julgamento. Ele entrou no dia, esperando atuar como anfitrião. Agora, era uma responsabilidade dele, próprio. À medida que o gerente desaparecia atrás de uma divisória de vidro, Clara finalmente deu-se ao luxo de respirar. Não por alívio, nem por vitória, mas por aterramento. Ela olhou para Rafael, que se sentava ao seu lado, com um braço apoiado no encosto da cadeira, seu rosto inescrutável. Você não precisava ter vindo, disse ela. Ele virou a cabeça. Você não deveria ter tido que ficar de pé, respondeu. E essa era a diferença. Em um mundo que mede mulheres como Clara em margens e condições, Rafael não a elevou. Ele a reconheceu. Seu valor não era uma questão de debate, era um fato. E aquela mesa nunca tinha sido sobre comida. Era sobre o lugar, sobre ser vista, sobre ser contada. E agora o restaurante pagaria o preço de sua omissão. Um garçom se aproximou, jovem, visivelmente nervoso. Colocou 2 taças de vinho novas na mesa sem falar. Ele não olhou nos olhos deles, mas antes de se afastar, colocou discretamente um guardanapo dobrado no canto da mesa. Clara abriu lentamente.
Dentro, escrito com traços de caneta em looping, estavam 4 palavras que diziam tudo. Você não era o primeiro. Rafael leu por cima do ombro dela. Ele não hesitou. Então é hora, murmurou, para garantir que você seja a última. Precisamente às 19h30, enquanto o último prato era servido à elite distraída ainda no salão de jantar do La Vie en Rose, uma reunião muito diferente acontecia atrás de uma porta de vidro fosco, no final de um corredor estreito, marcado como somente para funcionários. Levava à sala de reunião privada, raramente usada, sempre impecável. Um espaço projetado para negociantes de poder revisarem números sobre expresso, não para julgamento. Mas naquela noite, julgamento era o único menu. A sala era friamente elegante. Cadeiras de couro de encosto alto ao redor de uma mesa de obsidiana polida, um projetor discreto embutido no teto e um bar de vinhos embutido que ninguém ousava se aproximar. Não era uma reunião de jantar, mas um acerto de contas. Rafael se sentou à cabeceira da mesa. Mãos entrelaçadas, postura relaxada, como só homens com influência absoluta podem se permitir. Clara não estava na sala. Essa já não era mais sua batalha para lutar. Ela já tinha sido travada. Agora era a guerra de Rafael para terminar. Do outro lado, a mesa. 6 executivos e stakeholders internos sob medida. Alguns com cabelos prateados, outros demasiado polidos para serem experientes, todos mexendo-se levemente sob o peso do que percebiam que vinha. Bruno Costa entrou por último. Movia-se como um homem entrando em seu funeral, segurando uma pasta de couro que não abriu durante toda a noite. Seu assento permaneceu misteriosamente vazio, uma jogada de poder sutil de Rafael, que deixou essa omissão pairar no ar como um desafio. Bruno esclareceu a garganta e escolheu a cadeira mais distante, sem convite. Cumprimentado com um olhar de lado de um dos sócios, a tensão virou medida, quase tática. Rafael rompeu o silêncio primeiro. Antes de começarmos, deixe-me esclarecer que esta reunião de emergência foi convocada sob a cláusula 12 do Estatuto Operacional. Má conduta grave requer revisão executiva. Sua voz era calma, mas cada palavra atingiu como uma martelada. Todos leram os relatórios, mas hoje vamos falar sobre o que o papel não diz. Um dos membros mais velhos da diretoria se inclinou, unindo os dedos. Rafael, entendo que a situação foi infeliz, mas temos certeza de que merece uma resposta tão escalada. Bruno está conosco desde o começo. Ele ajudou a construir a experiência do La Vie en Rose. Rafael inclinou a cabeça, um sorriso sutil surgindo no canto da boca. E o que exatamente é a experiência La Rose? É sobre ambiente e caviar, ou é sobre criar conforto para os convidados certos? O silêncio após essa pergunta não foi de concordância. Foi de medo da resposta, de cumplicidade do que Rafael talvez já soubesse. Outro membro, mais jovem e digitalmente inclinado, esclareceu. Vimos os logs de reservas. A sobreposição é clara, mas como podemos provar a intenção? Rafael tocou um botão no touchpad preto à sua frente. As luzes ficaram mais fracas, e o projetor desceu com um som mecânico suave. Intenção, disse ele, nem sempre é uma assinatura em um documento. Algumas vezes está em um padrão. Uma tela se acendeu atrás dele, exibindo uma planilha colorida marcada por horário e condenando. Nos últimos 6 meses, houve 17 casos em que convidados minoritários foram deslocados, atrasados ou misteriosamente não encontrados no sistema. Em 12 desses casos, suas reservas foram reatribuídas a chegadas de última hora, que por acaso eram brancas. Em todos os 17 casos, Lucas tinha acesso para sobrescrever, dentro do período de tempo da mudança. Os dados eram irrefutáveis, frios, limpos e silenciosos. Mas, naquele silêncio, uma tempestade começou a se formar nos rostos ao redor da mesa. Um homem se mexeu desconfortavelmente. Outro recostou-se na cadeira como se recuar o protegesse de alguma coisa. A mandíbula de Rafael travou. Com todo respeito, disse ele apertado, está fazendo muitas suposições. Existem dezenas de razões para uma reserva. VIPs, convidados de alto perfil, pedidos especiais, nenhum deles justifica o viés sistêmico. Sua voz ainda era serena, mas carregava uma borda distinta.
Isso não é apenas sobre um convidado, é sobre uma cultura que vocês fomentaram, onde cortesia é moeda e preconceito é política. Ele virou-se para a diretoria. E não vamos fingir que isso não afeta seu resultado final. Cada um desses convidados deslocados gastou menos, saiu mais cedo e, em vários casos, nunca mais voltou. Você não é apenas antiético, é ineficiente. O rosto de Rafael estava pálido, mas havia uma faísca de fogo por trás dos olhos dele, uma última tentativa de se firmar. Você acha que pode me dar aula sobre eficiência quando o mal aparece por aqui? Você se esconde atrás da propriedade enquanto lidamos com a bagunça do dia a dia. Você não entenderia o que é manter uma marca de elite como essa. A sala ficou tensa, o ar prateado. Rafael se inclinou para frente, cotovelos na mesa, seu sorriso desaparecido. Você está certo. Eu não entendo como vocês mantêm o elitismo apagando o nome de alguém da lista de reservas. Ou como acham que classe é definida por aparência. Mas eu entendo de influência. E há 30 minutos apresentei uma moção à nossa equipe jurídica para iniciar procedimentos para sua demissão por violação de padrões éticos. Uma inalação coletiva percorreu a sala como vento entre folhas secas. Rafael levantou-se abruptamente, punhos cerrados, voz tremendo. Vocês vão jogar fora uma década de lealdade por causa de uma decisão sob pressão? Rafael se levantou, mais alto, firme e, de repente, muito frio. Não estou jogando fora nada, estou limpando a casa. Ele estendeu um documento grosso, grampeado e assinado. Aqui está seu aviso oficial. Seu acesso está revogado. RH coordenará sua saída e sugiro que consulte seu próprio advogado antes de fazer contato com qualquer funcionário do La Vie en Rose. Bruno olhou ao redor da mesa, mas ninguém olhou nos seus olhos. Sua autoridade tinha desaparecido. Ele não foi apenas despedido, foi apagado pela própria silêncio que uma vez usou como arma. Enquanto Bruno saía do sala de reunião, a porta, se fechando com um clique como uma sentença final, Rafael voltou-se para os demais. Reconstruímos daqui para frente. Transparência, equidade, responsabilidade real. Isso não é opcional, é o futuro desta marca. Um dos membros mais velhos finalmente assentiu. Concordo. Há muito tempo era necessário. Outro acrescentou. É ousado, mas necessário. Rafael não sorriu. Simplesmente sentou-se novamente, olhos fixos. Então começamos hoje à noite. Fora da sala, o zumbido de luxo e risadas continuava, sem perceber que o restaurante que eles pensavam conhecer já começava a queimar. E das cinzas, algo completamente diferente emergiria. No dia seguinte ao purge na sala de reuniões, as manchetes chegaram como uma enxurrada. Ágil, implacável, impossível de ignorar. Exclusivo. La Vie en Rose, abalado por escândalo interno, viés racial no sistema de reservas exposto. O artigo vazou antes do amanhecer, alimentado por alguém por dentro que provavelmente gravou partes da reunião. Não importava quem fez. O que importava era que a verdade não estava mais contida atrás de portas fechadas. Ela tinha saído para o público. E agora, a imagem cuidadosamente polida do La Vie en Rose, antes sinônimo de exclusividade e bom gosto, estava sendo devorada pelos próprios que uma vez a elogiavam. Rafael não tinha planejado o vazamento para a imprensa, mas não hesitou quando aconteceu. Ele o acolheu. O que Lucas e seus enablers silenciosos tentaram esconder com perfume e educação, agora se tornava inegável. E quando a verdade se torna inegável, ela se torna incontrolável. Em 12 horas, 5 influenciadores principais que marcaram o restaurante nas redes sociais no último ano postaram desculpas por apoiar um espaço enraizado na exclusão silenciosa. A página no Yelp foi inundada, não com críticas raivosas, mas com histórias pessoais, algumas calmas, outras devastadoras, todas unidas por um padrão comum. Meu pai usou seu melhor terno e, mesmo assim, foi sentado perto da cozinha, escreveu. Um usuário. Sempre achei que era má sorte, disse outro. Agora sei que não era. E o pior para a diretoria foi a declaração de Clara. Ela foi publicada ao meio-dia, sem alarde, no blog de sua universidade, onde ela era listada como docente.
visitante de ética. Sem dramatismos, apenas uma declaração poderosa e simples. Quando você precisa lutar para ser vista em um lugar que ajudou a financiar, começa a entender que a exclusão tem muitas faces, algumas sorridentes, outras silenciosas. Mas o silêncio nunca é neutro. A citação foi compartilhada mais de 10.000 vezes em uma hora. Rafael assistiu a cena se desenrolar de seu escritório no último andar, com vista para um horizonte que de repente parecia menor do que antes. Lisa, sua chefe de gabinete, entrou com seu iPad na mão e o maxilar travado de urgência. Acabamos de receber uma ligação do gabinete do prefeito, ela disse. Estão solicitando uma reunião, provavelmente tentando conter o fallout político. Rafael assentiu. Marque para sexta. E ela continuou. 3 funcionários de outros restaurantes de luxo se adiantaram. O que aconteceu no La Vie en Rose não é um caso isolado. Eles estão chamando isso de corda de veludo invisível, discriminação discreta, escondida à vista de todos. Rafael não respondeu imediatamente. Ficou de pé, caminhou até a janela e olhou para a rua abaixo, onde Teslas, táxis e turistas passavam sob banners que proclamavam o compromisso da cidade com inclusão. A ironia não passou despercebida a ele. Diga a eles que quero nomes, disse. Se for sistêmico, rastreamos a rede. Até às 15 horas, uma coalizão de empresários anunciou uma força-tarefa dedicada a auditar estabelecimentos de alto padrão quanto a vieses, padrões de reserva, comportamento de serviço, logs de incidentes. O La Vie en Rose tinha se tornado o catalisador. A primeira peça caiu, mas agora toda a indústria estava tremendo sob o peso. Às 17h45, Rafael recebeu uma ligação de Ricardo Langley, patriarca do patrimônio Langley e tio de Verônica, que ainda não tinha se exposto publicamente desde a noite em que foi removida da mesa 7. Você colocou sua mensagem, disse. Langley, sua voz suave, mas cortante. Você humilhou boas pessoas, negócios sólidos. Vamos conversar sobre diminuir o ritmo antes que isso vire uma cruzada. Rafael respondeu com 2 palavras. É uma cruzada. E então desligou. Enquanto isso, dentro do próprio La Vie en Rose, uma transformação diferente estava em andamento. A equipe tinha sido convocada para uma reunião privada. Sem internos, sem clientes, apenas a verdade. Rafael estava no centro do salão de jantar vazio, as mesas desnudadas, as luzes suavemente acesas, criando uma atmosfera íntima e honesta. Os funcionários, garçons, anfitriões, equipe de cozinha, equipe de limpeza, muitos dos quais há anos eram silenciosos testemunhas, se reuniram. Alguns de vocês viram o que tem acontecido, começou Rafael. Alguns vivem passar por isso e outros se beneficiaram de ficar quietos. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquela verdade assumir. Não estou aqui para punir quem temia pelo emprego, mas a cultura deste lugar termina hoje. De agora em diante, vocês não reportam a pessoas que acham que a aparência é mais importante do que a integridade. Vocês passam a reportar a líderes que sabem o que significa ser negligenciado e superqualificado ao mesmo tempo. Um jovem garçom negro chamado Lucas levantou a mão. Podemos falar algo agora? Fui preterido 2 vezes para uma promoção. Na primeira, reclamei e me colocaram em turnos de fechamento por 3 meses seguidos. Rafael olhou nos olhos dele. Você está seguro, Lucas, e a partir de agora está promovido. Chefe de relações com convidados com efeito imediato. A sala suspirou, como um balão desfeito. Outra mão foi levantada, depois outra. Histórias começaram a surgir. Algumas sussurradas, outras cruas, todas reais. Não foi só uma reunião. Foi uma confissão para uma força de trabalho que sobreviveu, não prosperou. E pela primeira vez, elas não foram apenas ouvidas, foram acreditadas. Até o fim da semana, Rafael divulgou uma política formal em todos os seus empreendimentos. Monitoramento de reservas com IA para detectar padrões de viés, sistemas internos anônimos de denúncia e treinamentos focados em equidade, com supervisão de tribunais éticos terceirizados. A mídia chamou de radical, os concorrentes de imprudente. Mas os clientes, eles disseram que era certo. E talvez o mais chocante, veio uma ligação de Verônica.
Ela não começou com um pedido de desculpas. Começou com um cálculo. Minha família quer fazer isso desaparecer. Vamos doar, apoiar publicamente suas reformas e até retirar nossos investimentos silenciosos, se necessário. Basta parar de difamar nosso nome. Rafael ouviu e respondeu. Seu nome não está sendo difamado. Está sendo revelado, e talvez seja a hora de as pessoas verem o que está por trás do sorriso. Ela não respondeu. Apenas terminou a chamada. Mas não importava. Os dominós estavam caindo cada vez mais rápido. Outras indústrias, moda, tecnologia, publicações, começaram a enfrentar suas próprias crises à medida que histórias de funcionários inspirados pelo impacto no La Vie en Rose surgiam. Clara, sempre acadêmica, foi convidada a falar, numa conferência mundial de ética. Ela recusou o palco. Ao invés disso, enviou um artigo intitulado Mesa 7, um estudo de caso sobre poder silencioso e a geografia do desrespeito. Foi aceito em horas. A história tinha crescido além deles e Rafael sabia disso. Ele não havia apenas desestruturado um restaurante, havia aberto um sistema. E, embora o caminho à frente estivesse cheio de resistência, ele compreendia o que toda revolução começa. Uma pessoa sendo toldada de que não pertence e recusando-se a ficar quieta na cozinha. Uma semana depois, a glicínia pendurada fora do La Vie en Rose começou a florescer novamente, embora desta vez parecesse menos um cenário de riqueza e mais um testemunho de mudança. A sinalização do restaurante permaneceu, mas a energia havia mudado sutil e irrevogavelmente. Saíram as escadas geladas da exclusão, os sorrisos performáticos que antes recebiam apenas os convidados certos. Em seu lugar, havia algo mais, silencioso, mas muito mais poderoso. Consciência, responsabilidade e uma esperança frágil, sendo cuidadosamente montada como cristal sobre linho. Na noite daquela sexta-feira, enquanto o sol derramava ouro derretido sobre o pavimento polido, um SUV preto com janelas escuras parou na calçada. Nenhum manobrista saiu à frente. Nenhuma câmera estalou, mas para quem observava, não havia erro na gravidade do momento. Clara saiu sem pressa, com vestido de seda merino, cabelo solto e um sorriso sereno. Ela caminhou até a entrada, olhou para o salão vazio e entrou. Os funcionários, garçons, anfitriões, equipe de cozinha, segurança, todos os que um dia haviam sido silentes testemunhas, se levantaram respeitosamente. Finalmente você voltou, disse Rafael de pé ao lado de uma mesa preparada. Ela sorriu sem arrogância, apenas com firmeza. Sim, estou aqui para terminar o que começamos. Juntos caminharam até a mesa do lado da janela, a mesma onde, anos atrás, ela tinha sido humilhada. Agora, com um copo de água e uma taça de vinho, ela se sentou. A sala silenciosamente se encheu de uma reverência nova, um reestabelecimento do equilíbrio. E enquanto eles começavam a jantar, sem que ninguém percebesse, a história de transformação e reparação começava a ser escrita. Uma história que, de agora em diante, levaria o seu nome. Enquanto o jantar avançava, Rafael olhou para Clara com um olhar de respeito renovado e, mais que isso, de esperança. Pouco a pouco, os convidados do lado de fora foram chegando, trazendo consigo a energia de uma mudança real. Por entre as portas abertas, a luz suave do ambiente iluminava a nova era do La Vie en Rose, um lugar que não apenas prometia elegância, mas vivia por valores de integridade, inclusão e coragem. Ao final da noite, uma pequena homenagem foi colocada ao lado dela. Uma placa discreta gravada com as palavras Mesa 7, onde a coragem redefiniu as regras. Sem alarde, a equipe plateou o ambiente com um senso de propósito, enquanto Clara e Rafael permaneciam por alguns instantes de mãos dadas na mesa, observando o espaço que agora respirava uma nova história. Quando ela se levantou, olhou para Rafael e sussurrou. Hoje começamos uma nova página, não só aqui, mas em tudo o que construímos a partir de agora. E ele, com um sorriso silencioso, respondeu, vamos fazer isso juntas. Naquele momento, as estrelas no céu pareciam brilhar com ainda mais força, testemunhando uma transformação que ia muito além de um restaurante,
Uma revolução silenciosa, de coragem e dignidade que se espalharia por toda a cidade, por todas as indústrias, por todas as vidas que decidissem finalmente fazer parte de uma história de verdade. E assim, concluímos essa jornada de impacto, coragem e mudança. Uma jornada que agora levava seu nome. A história de um lugar, onde o respeito não era opcional, mas a sua essência. Até a próxima.